Hoje muitas pessoas acreditam que Cristóvão Colombo não foi o primeiro cidadão não americano a colocar os pés no Novo Mundo. Os vikings, chineses, gregos e italianos podem ter sido seus predecessores. Também existe a crença de que os antigos egípcios estavam nas Américas já em 1000 anos antes de Cristo. E o motivo da viagem proposta é bastante surpreendente. A doutora Svetla Balabanova fez uma descoberta chocante enquanto examinava a múmia de um membro da antiga elite egípcia. Ela encontrou vestígios de nicotina e cocaína na múmia, e logo surgiu a seguinte questão: como Lady Enuptaui teve acesso aos elementos das plantas de tabaco e coca, cerca de 3.000 anos atrás? Isso realmente pode mudar a história como ela é contada, e vamos analisar aqui junto com vocês o que foi dito a respeito destas descobertas. Meu nome é Fábio Luciano, e sejam muito bem-vindos ao canal Incrível História. O mais curioso é que essas plantas teriam crescido apenas nas Américas nesta época, pois os registros oficiais que são abertos ao público diz que elas não foram exportadas para o oceano até o século XIX. A confusão levou os pesquisadores a se perguntarem se a múmia era falsa ou se os testes estavam contaminados. No entanto, uma análise aprofundada dos resultados mostra que eles eram autênticos. As descobertas arqueológicas de fato mostram que os egípcios eram adeptos da navegação nos mares. Por exemplo, a rainha Hatshepsut é conhecida por ter financiado uma expedição à misteriosa Terra de Punt, por volta do ano de 1477 a.C. Um relevo que descreve a viagem foi encontrado em Deir el-Bahri, na atual Luxor. Esse mural mostra grandes navios cheios de homens, ouro, árvores e animais exóticos. Acredita-se que a flora e a fauna mostradas na obra de arte tenham existido ao longo das costas da África e da Península Arábica. Essas descobertas mostram que os antigos egípcios podiam completar algumas viagens oceânicas mais longas. Uma descoberta feita em 2011 na costa do Mar Vermelho reforçou a crença na capacidade marítima dos antigos egípcios. Um arqueólogo que trabalhava em uma lagoa seca encontrou as ruínas de um antigo porto, onde havia madeira, cordame, esteiras de junco, remos de direção, pranchas de cedro e âncoras de calcário foram todos desenterrados. Uma das possíveis evidências de uma viagem egípcia não comprovada foram encontradas na região de Mármore, do Grand Canyon. O Arizona Gazette relatou em 5 de abril de 1909 que 2 exploradores financiados pelo Smithsonian encontraram vários artefatos egípcios, incluindo tabuinhas com hieróglifos, dentro de cavernas. O problema é que o Smithsonian não tem registros conhecidos da descoberta. Essa descoberta forneceria fortes evidências para apoiar a crença de que os egípcios antigos alcançaram as Américas, embora também possa ser considerado inconveniente por alguns grupos, por ir contra a história da descoberta das Américas, já que poderia alterar drasticamente as percepções de eventos e a celebração de tradições como o Dia de Colombo. Anos antes, em 1976, a doutora Michelle Lescott, do Museu de História Natural de Paris, recebeu uma amostra dos restos mortais mumificados do faraó egípcio Ramsés o Grande, para estudar. Usando um microscópio eletrônico, ela descobriu grãos de tabaco agarrados às fibras de suas bandagens. Esta descoberta inicial foi repreendida pelas autoridades, e seus colegas mais velhos insistiram que ela simplesmente teria observado resquícios de algum velho arqueólogo que teria fumado um cachimbo nas proximidades, ou talvez ela tenha encontrado vestígios do espirro de um trabalhador. Os registros históricos dizem que o tabaco chegou pela primeira vez à Europa vindo da América do Sul, durante o tempo de Colombo, ou seja, 2.700 anos depois, descartando a possibilidade de o tabaco estar presente durante o reinado de Ramsés, por volta de 1213 a.C. Pois bem, como havíamos falado no início do vídeo, alguns anos depois, a doutora Svetla Balabanova, uma toxicologista forense do Instituto de Medicina Forense, acompanhou as descobertas da doutora Lescott, com evidências ainda mais intrigantes. A fim de eliminar a possibilidade de contaminação contemporânea, a doutora Balabanova obteve amostras de tecido intestinal de dentro de Ramsés, ao invés das camadas externas de pele e tecido, e para seu espanto ela descobriu vestígios de cannabis, coca e tabaco depositados em células de seu corpo. Para seus colegas pesquisadores, isso ainda não era prova suficiente, apesar de sua excelente reputação, já que tais evidências contradiziam as explicações convencionais do contato intercontinental há milhares de anos. Mais uma década depois,
Em 1992, 7 antigas múmias egípcias foram transportadas do Museu do Cairo para Munique, para análises posteriores. A doutora Balabanova conduziu uma série de testes de cromatografia gasosa, em amostras das 7 múmias, uma das quais eram os restos mortais mumificados de Enut Tawi, que falamos no início deste vídeo, que é mais conhecida como a Senhora das Duas Terras, uma sacerdotisa que viveu em algum momento durante o reinado da 21ª dinastia do Antigo Egito. Cada indivíduo revelou a presença de nicotina e cocaína, e tanto as múmias quanto os resultados foram considerados totalmente confiáveis. Portanto, pode estar implícito que o Egito obteve essas plantas no comércio, com a urbanidade longínqua de todo o mundo antigo. O autor e pesquisador Dr. Alexander Sumash escreveu o seguinte sobre o assunto. Prepare-se para aquecer para a noção plausível de contato cultural intercontinental que foi sustentado, ou então em jogo, em certa medida, durante todas as fases da história humana. O professor Martin Bernal, historiador da Universidade Cornell, é um dos muitos estudiosos que admitiram que devem ter existido antigos vínculos comerciais, que são muito anteriores aos cálculos atuais. A história nos conta que em 20 de setembro de 1519, Fernando de Magalhães partiu da costa da Espanha com sua expedição, com a intenção de ser o primeiro homem na história registrada a circunnavegar com sucesso o mundo por mar. Apesar de muitas fontes afirmarem que ele teve sucesso nessa tarefa imensa, a verdade dessa história afirma que, tendo se envolvido em uma guerra local, Magalhães foi morto durante a batalha em 27 de abril de 1521. De acordo com relatos históricos, foi seu escravo pessoal Henrique de Malaca quem finalmente teve sucesso onde seu mestre falhou, e conseguiu navegar todo o vasto oceano ao redor. A história fala de muitas travessias antigas dos oceanos Atlântico e Pacífico no passado, mas surgiram evidências que estendem a linha do tempo dessas atividades para milhares de anos além dos números atualmente aceitos. A ilha Pitcairn, uma formação vulcânica isolada que fica a 2.172 km a sudeste do Tahiti, no Oceano Pacífico, foi avistada oficialmente pela primeira vez em 1767. A população de Pitcairn hoje é composta de descendentes de sobreviventes do navio Royal, de 215 toneladas, que era o navio de transporte da Marinha, o HMS Bunt, que foi vítima de um motim dramático em 1789, pelo companheiro do mestre Fletcher Christian, que levou seus companheiros amotinados à ilha antes de desembarcar e queimar o famoso navio. Aqui eles estabeleceram o que devem ter acreditado ter sido a primeira colônia em um local tão remoto. Contei esta história para vocês entenderem que provavelmente eles não foram os primeiros. Pois em 1820, uma inscrição de rocha escrita no dialeto líbio do antigo egípcio foi supostamente descoberta na ilha Pitcairn que dizia o seguinte: Nossa tripulação, destruída por uma tempestade, fez terra graças a Deus. Somos gente da região de Manu. Nós adoramos Ra de acordo com a escritura. Nós contemplamos o sol. Manu é uma região montanhosa da Líbia. Portanto, a questão permanece. Como esses viajantes distantes chegaram a essas praias nos tempos do Egito Antigo, e por que essa evidência em particular foi ignorada desde então? John Sorenson e Carl Johannessen estudaram evidências de arqueologia, fontes históricas e linguísticas, arte antiga e estudos botânicos convencionais, que revelaram evidências conclusivas de que quase 100 espécies de plantas, a maioria delas cultivares, estavam presentes em ambos os hemisférios oriental e ocidental antes da primeira viagem de Colombo às Américas. Seu artigo de pesquisa intitulado Evidências Científicas para Viagens Transoceânicas Pré-Colombianas explica que muitas espécies de plantas, mais da metade das quais consistia em flora de origem americana que se espalhou para a Eurásia, ou Oceania, só podem ter sido distribuídas para costas estrangeiras por meio de viagens transoceânicas lideradas por antigos marinheiros. Esta distribuição não pode ter sido devida meramente a mecanismos naturais de transferência, nem pode ser explicada pelas primeiras migrações humanas para o Novo Mundo através da rota do Estreito de Bering, afirmam os autores. Sorenson e Johannessen afirmam que a única explicação plausível para essas descobertas é que um número considerável de viagens transoceânicas em ambas as direções através dos dois principais oceanos foram concluídas entre o 7º milênio a.C. e a era europeia dos descobrimentos. Essas descobertas científicas controversas contradizem as noções aceitas das datas plausíveis associadas às viagens transoceânicas, mas como os autores insistem, que nosso conhecimento crescente da tecnologia marítima inicial
e suas realizações nos dá a confiança de que foram desenvolvidos navios e habilidades náuticas, capazes dessas viagens de longa distância pelos tempos indicados. A presença de mapas serve apenas para reforçar a noção de que a viagem transoceânica ocorreu milhares de anos antes do que é atualmente aceito. Me diga tudo o que você acha a respeito disso nos comentários. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Estamos deixando uma playlist com vídeos incríveis ao lado esquerdo do vídeo. A todos um grande abraço, e até os próximos vídeos.